Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso. Eu sou Elio Ribeiro, sou motion designer, falo sobre expressões e automações no After Effects. E a expressão que eu vou mostrar nesse vídeo é a linear. Ela funciona mais ou menos como um joystick. No videogame, se você mexe o seu controlador para um lado ou para o outro, você vai estar movimentando o seu personagem para um lado ou para o outro. Ou seja, conforme você manipula o seu joystick, você vai estar alterando o estado do seu personagem. O linear faz algo parecido, que a gente chama de interpolação de valores. Ele compara os valores de dois parâmetros, de modo que a variação de um deles manipula, altera o estado do outro. Essa é uma expressão tão útil que a gente tem diversos scripts para fazerem várias funções que, no final das contas, são todas aplicações do linear. Eu vou explicar melhor a lógica por trás dele, explicar como ele funciona na prática e mostrar alguns exemplos de como você pode usar o linear de diversas formas em seus projetos. A expressão linear serve para mapear de forma proporcional um valor dentro de um intervalo de uma propriedade de referência para outro intervalo de outra propriedade-alvo. Ou seja, você vai definir um valor mínimo e um valor máximo de uma determinada propriedade, e o linear vai fazer o que a gente chama de interpolação. Ele vai converter esse intervalo para um intervalo de outra propriedade, que você também vai definir quais são os valores máximo e mínimo. Ele vai fazer uma espécie de regra de 3 automática, calculando proporcionalmente qual deve ser o valor dentro do intervalo da propriedade-alvo, que equivale ao valor dentro do intervalo da propriedade de referência. Parece confuso? Mas vamos começar a ver isso aqui na prática, que vai ficar um pouco mais simples. Olha só, eu tenho uma outra composição aqui, onde eu já deixei um sólido, e eu quero editar a rotação e opacidade uma em relação à outra, né? Uma controlando a outra. Vamos fazer a opacidade mudando de acordo com a rotação. Então a gente vai usar para isso o linear, obviamente, e a expressão linear a gente aplica sempre na propriedade alvo. Tá? A gente vai ter uma propriedade de referência e uma propriedade alvo. Ela vai ser usada sempre na propriedade alvo, aqui vai ser controlada. Então aqui no caso, vamos usar na opacidade, que eu quero que a opacidade seja controlada pela rotação, beleza? Então, ó, Alt pressionado, clico no reloginho. Vamos ver primeiro como é que a gente escreve, né, esse código. É o seguinte, ó, a gente vai fazer assim, linear, abre parênteses, e aqui dentro a gente vai ter 5 valores, que são o quê? Ó? Referência, que é exatamente qual é o parâmetro que vai servir de referência para essa expressão. O segundo valor vai ser por referência mínimo, ou seja, dentro dessa propriedade de referência, a gente vai ter que definir qual é o intervalo dessa referência que a gente vai trabalhar, e a gente aqui vai colocar o valor mínimo desse intervalo. Depois, a gente vai colocar o valor máximo desse intervalo, tá? Então, ó, já são os primeiros 3 elementos ali, são todos em relação à referência, né? Qual é a referência e qual é o intervalo que a gente vai trabalhar. Primeiro o valor mínimo, depois o valor máximo. Depois que a gente falar tudo sobre a referência, a gente vai falar agora sobre a propriedade alvo, exatamente sobre a opacidade, que a gente vai colocar agora qual é o intervalo que a gente quer trabalhar dentro da propriedade alvo. Então é alvo mínimo e alvo máximo, ok? Então essa aqui é a estrutura básica do linear, tá? Então vamos preencher isso aqui dentro do que a gente quer fazer aqui. Então olha só, referência eu vou chamar de R e vou linkar aqui, ó, exatamente na rotação. Vou dizer que a minha referência é a propriedade de rotação dessa mesma camada, tá? Então aqui, ó, na referência, eu posso trocar isso aqui pelo R, que foi a variável que a gente criou ali. Qual é o meu valor mínimo dentro dessa referência? Como a rotação é um valor, é uma propriedade que tem valores infinitos, né, para menos e para máximo, eu que vou escolher qual é o intervalo que eu quero trabalhar. Então, eu vou dizer que meu valor mínimo vai ser exatamente 0 e que o meu valor máximo pode ser 180. Né? Então, eu vou trabalhar com esse intervalo dele rotacionando de 0 a 180. E eu vou dizer que esse intervalo vai ser equivalente à minha opacidade máxima. Então, vai ser o mínimo de 0 da opacidade, que é exatamente aqui da minha propriedade alvo, até o valor de 100, que é o valor máximo aqui
dessa propriedade. Então, quando eu sair, ó, quando eu soltar, você vê que ele já ficou zero, porque aqui ele está dizendo que quando a rotação for zero, a opacidade também vai ser zero. Quando a rotação for 180, a opacidade vai estar em 100. Então, ó, se a gente aumentar aqui a rotação, ó, começar a rotacionar ele, você percebe que vai aumentando a opacidade. Tá vendo? Ó? Até a gente chegar no valor de 180, que foi exatamente o que a gente definiu ali como sendo o valor máximo, e ele chega no valor máximo de 100. Qualquer valor acima disso, ó, ele continua em 100. Primeiro, porque obviamente a opacidade não vai passar de 100, e porque a gente definiu que 100 é o valor máximo. Mas, se eu vier para o outro lado também, ó, qualquer valor abaixo de zero, que foi o que a gente definiu como valor mínimo, ele também não vai passar de zero, obviamente, porque a opacidade não passa de zero, tá vendo? Então, se eu animar isso aqui, ó, de zero até 180, ó, você vê que ele vai aparecendo. Eu posso colocar aqui um outro valor, ó, até 120, e ele vai fazer o que a gente chama de interpolação, tá vendo? Ele vai calcular qual é o valor equivalente ali. Se o zero, se quando a rotação é zero, a opacidade é zero, e quando a rotação é 180, a opacidade é 100, ele calcula ali, ó, quando for outros valores de rotação, qual deve ser exatamente o valor da opacidade, tá vendo? Se a gente trocar isso aqui, eu posso colocar que o meu valor mínimo agora da opacidade vai ser 50 e o meu valor máximo vai ser de 80, beleza? Então, ó, eu mantive ali os valores mínimo e máximo da rotação, tá? Então, ó, em zero agora, ele já está definido como 50, tá vendo? Então, qualquer valor agora abaixo disso, ele não vem para menos de 50, porque eu defini exatamente ali que o mínimo agora é 50. E acima disso também, ó, se eu passar ali de 180, ó, ele já não passa mais de 80, que foi o que a gente definiu como sendo o valor máximo dessa propriedade-alvo. Tá vendo? Então, agora a gente criou aqui exatamente essa referência, essa interpolação entre os valores de rotação e opacidade, onde a opacidade está sendo controlada pela rotação, e a gente definiu exatamente quais são os intervalos dessas duas propriedades que vão fazer aqui essa equivalência, né? Então, ó, vamos mudar aqui agora para 360 e 90. 90. E aqui eu posso voltar para 0 e 100, beleza? Então, ó, se eu botar aqui de 0 até, voltar aqui para 0, botar aqui 360, uma volta inteira, ó, quando a gente anima, até ele chegar em 90, ó, nada acontece, tá vendo? A opacidade fica zerada ali, porque ele só começa a rodar, o valor mínimo da opacidade a gente definiu sendo a partir de 90, que é o valor mínimo da rotação. Quando ele passa de 90, aí sim a opacidade começa a evoluir até chegar no 360, que é uma volta, né, que a gente definiu como 100 o valor máximo, tá? Basicamente, o linear é isso. Vamos ver agora, na prática, num projeto um pouco mais complexo, como a gente pode trabalhar melhor essa expressão. Eu tenho aqui uma animação, ó, aqui do Star Wars, né? Botei ali o Mestre Yoda, uns sabres, ó, o sabre ele gira, ele acende, depois aparece ali o personagem, tá? E qual o legal dessa animação aqui? Basicamente, toda ela foi feita, ó, a partir desse slider aqui, ó. Eu tenho uma camada aqui onde eu coloquei um slider que vai de 0 a 100, e esse slider é que está controlando todas as animações, ó. Então, os dois sabres, eles rotacionam, eles se reposicionam, depois as luzes ali, ó, elas acendem, né? Elas têm esse traçado ali, e depois entra o personagem. Todas essas animações estão sendo controladas a partir desses dois únicos keyframes aqui, usando o linear, tá? Vamos ver aqui como a gente faz, ó. Tem aqui esse mesmo projeto aqui zerado, né? Tudo ali certinho, organizado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar primeiro aqui um shape layer, que eu vou chamar aqui de dados. E nesse dados eu vou colocar aqui
um slider, ó, slider control, que eu vou chamar de de animação, né? É ele que vai servir como referência para tudo que a gente vai fazer. Se lá no início, naquele quadradinho, a gente usou a rotação como referência, aqui a gente pode usar esse slider. Você vai ver que a gente pode usar qualquer parâmetro como referência para trabalhar com linear. Você pode usar o tempo, você pode usar a posição, você pode usar uma série de outros parâmetros, qualquer outro parâmetro, para controlar outros dentro do seu projeto. Tá? Aqui a gente vai usar o slider. Então, vamos começar primeiro animando exatamente o Yoda, né? O bonequinho ali do mestre Yoda. Então, olha só. Aqui no slider, a gente vai animar primeiro ele de 0 a 100. Eu gosto de trabalhar com essa ideia de 0 a 100, que dá a ideia de uma propriedade completa, né? A gente tem essa ideia da porcentagem, né, de 0 a 100%, e a gente consegue ter aqui uma amplitude boa para trabalhar de valores, né? Então a gente tem ali 100, uma amplitude de 100 para a gente poder trabalhar bem esses valores. Você poderia definir isso aqui de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1 milhão, mas eu gosto desse intervalo de 100, que, enfim, um padrão interessante, tá? Então a gente vai trabalhar aqui primeiro na escala dele, tá? Então, ó, a gente vai vir aqui com Alt pressionado, clica na escala e vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá no quadradinho, ó. Então, vamos fazer a referência, né? A variável de referência. Vou puxar aqui, ó, para o slider de animação, certo? E vou escrever aqui o linear. Então, ó, linear, parênteses, a minha referência. Vou colocar os valores mínimo e máximo. Aqui a gente definiu os de 0 a 100. Então, ó, referência, os valores mínimo e máximo dessa mesma referência. E agora eu vou colocar qual intervalo que eu quero trabalhar dessa propriedade que a gente está mexendo aqui, que é a escala. Eu quero que ele vá exatamente de 0 a 100, então eu vou colocar também de 0 a 100. Quando eu soltar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai dar erro. Olha lá, deu erro, não funcionou. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando, ó, com uma propriedade que são dois valores, né? Que ele é aqui um array, né, de dois valores. Ele tem o primeiro e o segundo valor. Aqui, como a gente está fazendo referência a um slider, que é só um valor, quando a gente traça esse linear aqui, a resposta dele está sendo um valor só. Ele até está dizendo aqui, ó, erro, porque a expressão deve ter um resultado de duas dimensões, ó, x e y, e não de uma só. Ou seja, isso aqui está me retornando um valor só. Eu preciso que ele me retorne dois valores para ele saber qual deve ser o valor de x e de y. Como aqui na escala eu quero que esses dois valores sejam iguais, a gente pode fazer o seguinte, ó, chamar isso aqui de S de escala, tá? Então, ó, eu vou dizer que o resultado desse linear vai ser esse S, e que, no final das contas, a escala vai ser S e S, ou seja, vão ser os dois valores iguais desse linear aqui. Então, agora, quando eu soltar, ó, você vê que ele já sumiu, porque o meu slider está em 0, a gente definiu que o slider em 0, a escala é 0. Conforme eu vou andando, ó, ele vai aumentando até chegar ao slider em 100, e a escala também chega em 100 nos dois valores, tá vendo? Que a gente definiu o S e S, certo? Então, ó, a animação do Yoda ali já foi feita usando o linear. Vamos ver agora, ó, a animação dos sabres. Olha aqui, vou destacar os dois sabres aqui. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou travar aqui os efeitos dos dados. E aqui no sabre a gente vai ter que mexer na rotação dele. Então, ó, vou destacar aqui a rotação e na posição, porque além dele rotacionar um pouquinho, ele vai ter que puxar um pouquinho para o lado para ficar na configuração certinha, tá? Então, ó, mesma coisa. Eu venho aqui na rotação, Alt, clico no reloginho. Então, ó, referência vai ser mais uma vez ali o meu slider, vou fazer um linear e vou definir exatamente essa variável que a gente definiu aqui em cima, ó, R,
os valores mínimo e máximo, então 0 e 100. E agora eu vou falar qual é o intervalo que ele vai atuar aqui dentro dessa rotação. Eu quero que ele esteja aqui inicialmente nessa posição mesmo, que é o valor 0, e quando ele chegar em 100, quando o slider chegar em 100, eu quero que ele vá até 45 graus, tá? Então, ó, põe aqui 45. Aqui a gente não precisa transformar isso numa nova variável, como a gente fez com a escala, porque aqui a gente está trabalhando com uma propriedade, um valor único, né? Não é um array, onde tem dois valores. Então, aqui pode deixar assim mesmo. Então, ó, eu solto. Agora, quando a gente anima, ó, você vê que ele vai rotacionar até chegar naqueles 45 graus ali, ó, dentro desse mesmo intervalo do slider ali de referência, tá vendo? Ó? Então, já está animado. Eu posso copiar isso aqui, ó, eu venho com o botão direito aqui na rotação, posso pressionar e vou, ó, copiar a expressão. Vou colar aqui no Sabre 2. Ó. Posso vir aqui, seleciono, clico Ctrl V. Agora, se eu destaco a rotação, você vai ver que ele está fazendo o mesmo movimento. Ó. Eu vou tirar esse aqui, você vê que o Sabre 2 está fazendo o mesmo movimento, mas a gente quer que ele faça para o outro lado, né? Então, eu vou editar aqui para menos 45. Agora, a gente vê que cada um está tendo uma animação diferente, uma indo de 0 até 45, outro indo de 0 até menos 45, tá vendo? De acordo com o slider de referência de animação. Vamos mexer agora na posição deles, ó. Mesma coisa. Então, Alt pressionado, vou criar a minha referência, arrasto ali para o slider, vou criar o linear, R, que é a minha referência, os valores mínimo e máximo, a gente já definiu isso. E agora, aqui, mais uma vez, como a gente fez com a escala, a gente aqui está trabalhando com dois valores. No caso aqui, eu quero mexer só no valor de x. Eu não quero que ele vá para cima ou para baixo. Então, esse linear vai mexer só no meu valor de x, certo? Então, eu vou dizer que esse linear vai trabalhar só com o meu valor de x. Eu vou dizer que isso aqui vou criar uma variável aqui de x, tá? E vou dizer que ele vai sair de 960, que é onde ele está aqui inicialmente, para um valor um pouquinho para cá, né? Um pouquinho para a esquerda, então vai ser um valor menor. Eu vou botar 860, vai, para ficar fácil de calcular também, 100 pixels para trás, né? Então, aqui a gente definiu qual vai ser a animação de x e definir também qual é o valor de y. Como eu não quero que ele mude, eu vou deixar esse valor fixo aqui mesmo, 695. Então, vou dizer que y vai ser 695. Depois de definir os dois valores, ele tem que dar saída nisso e dizer que a minha posição vai ser x e y, que foi o que a gente chamou ali dessas duas variáveis. Então, quando eu solto, agora, quando a gente roda a animação, deixa eu apagar esse segundo sabre aqui, a gente vê que ele vai não só mexer na rotação, mas ele mexe também na posição de x, enquanto a posição de y vai ficar travada em 695. Então, a gente mexe e ele já está animado ali, tá vendo? Como a gente anteriormente já tinha linkado as duas luzes, quando eu ligo a luz 1, ela já está ali rotacionando, se posicionando junto, porque antes de tudo eu já tinha feito esse parent aqui, né? Tinha linkado a camada ali, tá vendo? Então essa aqui já está funcionando. Vamos agora mexer na posição do Sabre 2. Eu posso fazer a mesma coisa, clico com o botão direito aqui na propriedade, Copy Expression Only, vou copiar a expressão, clico no Sabre 2, Ctrl V. Agora eu vou destacá-la aqui, vou vir aqui na posição, ela está, obviamente, fazendo o mesmo movimento de posição, tá vendo? Apesar dela estar rotacionando para o outro lado, a posição está igual. A gente tem que vir aqui e editar. Se a outra está vindo 100 pixels para trás, agora a gente tem que botar 100 pixels para frente nessa aqui, que vai dar 1060. Então, agora a gente tem os dois sabres ali, se posicionando, cada um para um lado. Tá vendo? Já tá, eles já estão animados, não só
na rotação, cada um para um lado, mas também na posição. Pode botar até mais. Vamos ajustar isso aqui, ó. Opa, aqui. Posso ajustar isso aqui? Vou botar 760 e aqui, opa, e aqui 1160. Vou botar uma diferença maior, mais interessante, na verdade, estão mais distantes agora, tá vendo? É interessante a gente colocar valores iguais, né, proporcionais, para a animação ficar toda ali equilibrada, ficar bem organizada ali dentro do seu layout, tá vendo? Então, ó, já animamos não só o Yoda aparecendo, os sabres rotacionando, tá vendo? Tudo isso animado só com expressão, usando só esses dois keyframes de referência. Falta agora a gente animar ali, então, as luzes, né? Então, ó, vou recolher isso aqui tudo, posso esconder isso aqui por um momento. Vamos mexer agora aqui nas luzes, ó. A gente tem aqui dentro, eu fiz dois shapes, ó, vou esconder essa aqui também, só para a gente ver melhor, ó. Tem o shape de dentro, que é a luz mais forte, e tem o shape de fora, que é a luzinha ali mais fraquinha, né, que fica ali irradiando. Dentro desse segundo shape, ó, eu coloquei uma expressão para trabalhar com a cor. Então, a cor desse segundo shape está definido de acordo com a cor do primeiro. Se eu mudar a cor aqui do primeiro, ó, a cor do segundo muda igual ali, porque a gente usou uma expressão de cor. Se você quiser ver como é que faz isso, como é que a gente trabalha com cores, eu vou deixar aqui no card o caminho, o link, para você ver o vídeo onde a gente viu como trabalha com cores, com expressão de cores, beleza? Então, ó, a gente tem dois shapes aqui. Esses dois shapes são duas linhas, né? São dois strokes. E eu fiz aqui, ó, um trim path. Eu vim aqui em Edge, coloquei em trim path. E esse efeito, ó, a gente consegue ter um start e end dele, que se eu recolher, ó, eu consigo fazer ali o caminho surgindo. Então, é essa propriedade aqui que a gente vai usar para animar, fazer isso aqui aparecendo, obviamente, linkado ali no slider de referência, usando o linear. Então, olha só, Alt pressionado, clico aqui no End, vamos fazer aqui o linear, ó. R de referência, eu uso R para ficar mais fácil, mas você pode usar aí o nome de variável que você achar melhor para o seu projeto, tá? Mas então, ó, criei ali a minha referência, vou criar o linear. Primeiro, eu digo qual é a minha referência, dou os valores mínimo e máximo dessa referência que eu criei e vou dizer agora qual é o intervalo dentro dessa propriedade que eu quero trabalhar. Como eu quero que ele vá exatamente do zerado até esse completo por total, vai ser de 0 a 100, aqui é por cento, né? Então, de 0 a 100%. Agora, quando eu solto, ó, aquela animação já está controlando aqui, ó, ela já está até rotacionando, por quê? Porque essa camada ela está ligada ali já naquele sabre, né? Mesmo ele não estando visível, ele está trabalhando ali a rotação junto com o sabre dele. Então, ó, se eu ligar ele ali, você vê que agora ele está se posicionando e o sabre ali acendendo, né? Eu posso vir aqui, ó, a mesma coisa, copiar essa expressão, vou vir aqui no outro sabre, na mesma propriedade, ó, tem ali também um efeitinho trim path, ele é igual, né? E vou fazer aqui no end dele, vou vir aqui e dou Ctrl V. Agora, se a gente visualizar tudo, ó, já está tudo animado de acordo com aquela camada. Acontece que essa animação, você percebe que está tudo sendo feito ao mesmo tempo, tá vendo? Ó? Enquanto o Yoda aparece, o sabre se posiciona e a luz acende, está tudo ao mesmo tempo. Nessa aqui, ó, você vê que está tendo cada animação de uma vez, tá vendo? Ó, primeiro o sabre, depois ele acende, depois aparece o personagem ali. Como é que a gente faz para ter esse efeito cascata, né? A gente vai usar aqui uma propriedade a mais em cima do linear, que a gente vai criar um delay dessas animações. A gente vai continuar usando somente esses sliders aqui como referência,
a gente vai criar um delay de animação para que cada uma entre em um determinado momento. Então, olha só, o primeiro que a gente quer que seja, vai ser exatamente os sabres, né? Então, o sabre a gente não precisa mexer, ele vai ser exatamente o que vai acontecer em primeiro ali. Depois disso, a gente quer que entre as luzes. Então, ó, a gente vai vir aqui, vamos, você apertar 2 vezes a tecla E, ele vai te mostrar todas as propriedades daquela camada que tem expressões, tá? A gente pode recolher aqui a cor, a gente vai trabalhar só aqui naquele end, onde a gente fez o trim path, né? E aqui, ó, a gente vai trabalhar em cima do valor exatamente da referência que a gente criou em cima do slider, que é o seguinte, ó, depois aqui do final, a gente vai colocar ponto value at time. O que que é isso? Ele está lendo exatamente o valor daquele slider. Olha só, ele está aqui, ele está lendo esse slider aqui, né? Então, conforme o tempo vai passando, ele vai pegando o valor desse slider em cada momento ali, certo? Quando eu mando ele pegar valor at time, o que que eu estou dizendo? Eu estou mandando ele pegar em um valor de tempo determinado, ou seja, se eu botar aqui 1 e soltar, ele vai ficar travado, tá vendo? Por quê? Eu estou mandando ele pegar o valor no tempo 1, de 1 segundo. Eu não estou pegando a animação completa. Se eu deixo ele vazio, se eu tirar isso aqui, ele vai estar pegando o valor do slider ao longo do tempo. Quando eu defino value at time 1, eu estou definindo que eu quero só o valor daquele momento 1 ali. Então, ó, ele não está animado, tá vendo? Ele está pegando só o valor daquele tempo. Se eu botar 0 aqui, por exemplo, ele já vai pegar só o valor de 0, tá? Como é que a gente faz para criar, então, um delay, para manter isso aqui animado? Eu vou pegar o valor desse slider dentro do tempo e vou subtrair 1 segundo. Vamos deixar assim, ó, time menos 1. Quando eu tiro, ó, você percebe que ele fica parado ali um tempo e a partir de 1 segundo é que ele começa a animar. Tá vendo, ó? O que que eu fiz? Eu criei exatamente aqui um delay. Eu mandei ele pegar o valor desse slider e atrasar 1 segundo. Então, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele pegou os keyframes e jogou para cá. Então, ele está lendo aquilo ali com atraso de 1 segundo. Então, de 0 até 1, que é onde começa de fato a animação, ó, nada acontece. Depois de 1 segundo, aí sim ele começa a fazer seja lá o que for, né? Então, ó, depois de 1 segundo é que ele começa a minha animação. A gente criou ali exatamente o delay para essa animação do sabre. Se a gente quiser fazer isso aqui ao invés de segundos com intervalo menor, trabalhando com frames, né? O que a gente tem que fazer? Eu vou chamar isso aqui de D, né, de delay. Vou criar aqui uma variável D, tá? E vou fazer o seguinte, ó, eu quero trabalhar com 10 frames de delay, certo? Se eu colocasse 10 aqui, se eu colocar simplesmente assim, ele ia entender isso aqui como 10 segundos, tá? Isso aqui, para ele, quando a gente trabalha com valores aqui dentro, ele está pensando em segundos. Para eu converter isso aqui em frames, no caso, a gente tem 2 opções. Olha só, a primeira é a seguinte, você tem que saber qual é, nas propriedades ali da sua composição, o frame rate que você está trabalhando. Aqui no caso eu estou com 29,97, então eu tenho que dividir esse valor aqui, de 10, por 29,97. Agora, quando eu solto, ó, eu coloquei essa variável D aqui, né? Ele, ao invés de atrasar 10 segundos, ele está trabalhando com frames, porque eu dividi esse tempo pelo tempo de frame. Então, ó, se eu vier andando aqui, ó, nada acontece. Ele vai começar, ó, aqui a propriedade está parada ainda. Como eu botei 10 frames, ó, quando eu chego em 10, a partir daqui, ó, aí sim começa a animação, tá vendo? Até ele se completar ali no tempo de 1 segundo, que é o tempo da animação, mas está com um delay de 10 frames, tá vendo? Ó? Aí sim ele entra
Então você não fica refém, você não fica preso aos tempos em segundos, né? Você pode trabalhar também com um tempo mais específico ali, trabalhando com frames. Além dessa opção de você dividir ali o seu tempo pelo frame rate, que funciona super bem, é a opção que eu geralmente mais uso, você tem também uma expressão que pode fazer essa conversão, que é a seguinte, ó, que é frames to time. Você coloca ali dentro 10, que ele está fazendo o quê? Você vai dar um input de quantos frames você quer que ele converta para o tempo, né? Então eu quero 10 frames e ele vai calcular ali quanto isso equivale no tempo, né? Exatamente aquela mesma divisão que a gente fez dividido pelo frame rate, ele está fazendo essa conta aqui. Então, frames to time, quando eu solto, ó, ele funciona da mesma forma, tá vendo? Da mesma forma. Então, a gente criou ali agora o delay para o Sabre. Então, ele está com 10 frames ali de delay de animação, usando o mesmo slider ali de referência, sem mudar nada, tá vendo? Só usando delay. Eu posso copiar isso aqui e vou aplicar no segundo Sabre, aqui ó, no Trim Path. Posso vir aqui, Ctrl V. Agora, a gente tem, vou até apagar aqui o Yoda, ó, para a gente ver que ele primeiro rotaciona e depois entram as luzes, tá vendo? Uma coisa que é interessante de fazer também é o seguinte, ó, para você ter um pouco mais de liberdade de controle, para você não precisar ficar alterando expressão toda hora, você pode fazer o seguinte, ó, vou vir aqui em dados, que é onde a gente tem ali o slider da animação, posso colocar um outro slider, vou chamar esse aqui de delay. Então, posso botar isso aqui como, botar até 20, eu já vi aqui que o 10 frames não ficou tão legal, ó. Então, vou vir aqui, time to frame, eu vou colocar aqui dentro, ó, esse slider. Opa, esse slider não, esse slider daqui do delay. Então, ó, vou vir aqui, arrasto, e agora, ó, ele está sendo controlado por, o delay está sendo controlado por esse slider. Então, eu vou até copiar isso aqui de novo, ó, copio para esse aqui, certo? Então, agora a gente tem o seguinte, ó, entram os dois sabres e depois entra a luz. Ah, achei que ficou muito próximo. Posso vir aqui e diminuir, ó, 5 só, 5 frames. Então, ó, percebe que eles agora estão entrando bem antes, eu diminuí o delay. É mais fácil da gente editar do que ficar tendo que alterar aqui o código toda vez. Então, isso é uma variável que você pode criar para facilitar a edição da sua expressão. Vou voltar aqui para 20, que eu acho que ficou legal. E agora eu vou vir na animação do Yoda aqui, né? Na escala, e vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou criar aqui o delay, vou botar frames to time e vou usar a mesma referência ali daquele slider, mas eu vou colocar vezes 2 agora, ó. Ponho asterisco 2, multiplico isso aqui por 2, que vai ser o seguinte, ele vai fazer primeiro a animação do sabre, depois entra a luz, no dobro do tempo é que vai entrar o personagemzinho ali. Então, ó, aqui embaixo eu vou colocar value at time, vou colocar time menos D de delay, para a gente criar ali exatamente esse atraso. Agora, quando eu solto, ó, vai ser primeiro o sabre, depois a luz, por último o personagem. Ele está até parando antes ali, ó. Vou deixar ele aqui completo. Agora, ó, aumentar aqui um pouquinho. Opa, aumentar aqui, beleza. Ó, então agora entra e está fazendo a animação ali em cadeia. Ó. Entra primeiro um, depois o outro, depois o outro. Tá vendo? Tudo isso controlado pela mesma propriedade ali de referência, que é um slider. A gente mexeu em rotação, a gente mexeu em posição, a gente mexeu em escala, a gente mexeu aqui em um efeito, né, num controlador ali, naquele trim path, e a gente colocou o delay em tudo. Para dar um refinamento melhor, a gente aqui está usando esses dois slides, mas você percebe que ele está sem
nenhum tipo de easy, né, ele está ali uma animação dura. Se a gente colocar aqui, ó, um easy out, easy in, a gente pode mexer aqui, ó, tá aqui uma refinada nesse slider. Agora, ó, todas aquelas animações vão estar ali com o mesmo easy, tá vendo? E mantendo também o delay. Agora, ó, fica bem mais interessante, tá vendo? E assim a gente usou o linear para fazer essa animação, mexendo em todos esses parâmetros, controlados somente por aquele slider ali. Existe uma outra opção, eu vou até voltar aqui para esse exemplo inicial. Aqui a gente está usando o linear. Aqui a gente mexeu no Easy, né, para deixar ali essa animação toda um pouco mais interessante. Eu vou voltar aqui para ficar mais simples de explicar, mas é o seguinte, ó, além da opção linear, a gente tem outras opções, que são as seguintes. Ó, a gente pode escrever aqui, ó, Easy, parênteses, e eu poderia copiar isso aqui. O que faz essa expressão easy? Ele faz basicamente a mesma coisa que faz o linear, exatamente a mesma coisa, só que ao invés de fazer essa interpolação de forma direta, né, o linear ele pega exatamente a curva de animação que tiver aqui e faz a interpretação para essa nova propriedade. O easy não. O easy ele vai tentar suavizar essa animação por conta própria, tá? Então ele vai colocar um easy no primeiro e no segundo keyframe. A gente teria a opção aqui também de colocar, ó, easy in, certo? E eu poderia fazer também um easy out. Easy out. Ou seja, aqui ele colocaria. Opa, foi. Aqui ele faria uma suavização nesse segundo keyframe, no easy in, e o easy out faria só no primeiro keyframe. Eu não gosto muito de trabalhar com essas opções porque a gente não tem um refino tão profundo quanto a gente tem quando a gente trabalha com curvas. Então eu gosto de usar sempre o linear e fazer esse refinamento das curvas exatamente como a gente fez aqui, né? Colocando diretamente no keyframe e mexendo aqui nos valores. Daí a gente vai ter essa animação com um pouco mais de refino e um controle maior dessas curvas. Se eu fizesse assim e colocasse, por exemplo, aqui no Yoda, ó, vou vir aqui na escala, e ao invés de linear eu coloco um easy, vou até fazer o seguinte, ó, vou voltar para o linear, tá? Vou deixar só o Yoda aqui, arrastar ele para o lado, vou duplicar e deixar o outro aqui. E nesse segundo, ó, eu vou colocar o Easy, ó, para a gente comparar os dois, certo? Ó, quando eu dou play, você percebe que a animação tá um pouco dura ainda, né? Porque esse keyframe ele tá sem nada ali de curva de animação, ele tá com delay, né? Então por isso que ele tá demorando um pouquinho. Eu vou até deixar ele mais para cá, ó, a partir daqui, para a gente ganhar tempo, né? Para visualizar. Então, ó, mas você percebe que os dois estão um pouquinho diferentes. Você percebe que esse aqui está um pouquinho mais suave na animação, tá vendo? Ó? Tanto na entrada quanto na saída. Ó. Ali começa um pouquinho mais suave e ele chega um pouquinho mais suave, enquanto esse aqui está bem mais durão, tá vendo? O que a gente aplicou o Easy, ele está um pouco mais suave, porque a gente aplicou de uma forma diferente, apesar dos dois fazerem a mesma coisa. A diferença é que esse aqui trabalha um pouquinho melhor com essa questão da velocidade. Eu posso colocar aqui, ó, easy in, ó, você vê que já vai mudar, ó, tá vendo? Ele começa um pouquinho mais suave, mas chega ali também mais um pouco dura a animação, né? Se a gente trocar para o easy out, agora a animação ela começa um pouco mais dura, mas chega bem mais suave, tá vendo? Então, a gente tem essas outras opções também de fazer essa interpolação além do linear. Mas como eu falei, eu prefiro fazer dessa seguinte forma, né? De usar realmente o linear sempre como opção principal e a gente ter aqui esse refino na mão usando aqui
as curvas no parâmetro de referência. Então aqui eu vou ter um controle um pouco maior do que usando aquelas expressões. Então, ó, se eu fizer isso aqui, agora esse parâmetro de referência está controlando ali todas as camadas que estão sendo controladas por ela ali usando o linear. Antes de terminar, eu quero mostrar dois projetos que eu fiz aqui, construídos basicamente usando só o linear, para a gente ver o poder dessa expressão. Então, olha só, eu tenho aqui um velocímetro, ó, tá ali a animaçãozinha, ó, ele vai crescendo, ele vai vibrando, né, conforme a velocidade vai aumentando, e eu tenho aqui, ó, alguns parâmetros que eu defino exatamente até onde eu quero que vá a velocidade. Então, eu quero que ele vá até 100, e eu defini ali também, o acelerador, né, que eu chamei de 0 a 100, qual é a velocidade? Aqui ele está definido para fazer de 0 a 100 em 3 segundos. Então, ó, eu botei aqui a velocidade máxima de 100, então ó, a animação vai e chega exatamente em 100 quilômetros até, enquanto ele chega em 3 segundos. Ele leva 3 segundos para chegar na velocidade de 100. Tá vendo? Se eu mudar isso aqui para 1 segundo, ele vai alterar para fazer chegar em 100, ó, exatamente em 1 segundo, tá vendo? Isso aqui tudo está sendo controlado pelo por linear, né? Então eu estou usando o tempo como referência, eu estou usando as outras propriedades conversando entre si para poder fazer essa interpolação. Então, para saber quando um número tem que acender e o outro tem que apagar, para saber qual é a marcha que vai entrar, para saber até onde vem aqui o velocímetro, né, a bolinha, enquanto ele vai preencher e tudo mais. Tudo isso aqui tem uma série de expressões matemáticas, mas tudo usando linear. E aqui, no caso, eu não usei nenhum keyframe, tá? Aqui está tudo sendo usado principalmente o tempo como referência. Então, por isso eu consigo fazer aqui cálculos do tempo que ele leva para atingir a velocidade máxima. Então, eu posso botar aqui, ó, 200 quilômetros, se ele faz 100 quilômetros de 0 a 100 em 1 segundo, ele vai fazer 200 em 2 segundos, né? Então, ó, ele vai fazer de 0 a 100 em 2 segundos. Se eu colocar isso aqui, metade do tempo, deixa eu ver, meio segundo, então agora ele vai alcançar 200 exatamente em 1 segundo, tá vendo? E tudo isso sendo controlado por lineares, sem usar nenhum tipo de keyframe. Como eu falei aqui nesse caso, o parâmetro principal está sendo o tempo. E mexe inclusive, ó, com o wiggle aqui dessa animação, né? Se eu colocar ele mais rápido, ó, até 260, que é a velocidade máxima, ó, voltar aqui para 1 segundo, você percebe que ele vai vibrando cada vez mais, ó. Então, na velocidade máxima, ele está com a vibração máxima ali, tá vendo? Para dar essa ideia de velocidade. Isso aqui, como eu falei, é um exemplo do poder do linear. Eu posso vir aqui e ver outro exemplo, ó, que é esse aqui, que é o rigging, né? A gente pode, eu criei aqui, ó, alguns controladores que eu mexo o meu bonequinho ali, ou seja, a posição desses sólidos, ó, dessa bolinha, mexe a posição dos elementos ali do meu boneco. Tá vendo? Tudo isso eu defini usando o linear. Eu defini valores mínimo e máximo de até onde a minha bolinha pode chegar e mínimo e máximo de conversão desses valores para a posição ali do boneco, da posição do olho, da posição do nariz, da posição da boca, tá vendo? Então, ó, tudo isso controla o boneco. Isso tudo também é basicamente a gente usando linear. Então, eu posso animar da forma que eu quiser esse boneco, e não só a animação em si da posição dele, eu fiz aqui também, aqui, ó, alguns parâmetros de design. Então, ó, usando linear também, eu usei, ó, para a gente mexer no design do boneco. Então, eu posso deixar ele um pouquinho mais quadrado, uma cabeça um pouco mais comprida. Eu posso mexer, criar aqui um para o nariz dele, ó. E agora, se eu animo, ó, tá tudo mexendo de acordo com os novos parâmetros ali
da posição, de tudo isso, tá vendo? Isso aqui também é um exemplo de como a gente pode usar o linear. Eu fiz até aqui um outro, ó, que já está animadinho. Ó, eu animei aqui esses controladores e, ó, quando eu dou play, eu consigo mexer ali no meu bonequinho. Eu posso vir aqui e mudar o design dele, ó. Ó, deixar ele assim, um pouco mais compridinho, com o narizinho um pouco menor. Tá vendo? Agora a animação rola com aquele mesmo design ali. Tudo isso feito usando linear. Então é isso, a gente viu aí diversas formas que a gente pode usar o linear, né, nos projetos de automação, como a gente constrói aí os joysticks, os controladores, né, como a gente pode usar diversos parâmetros para criar as animações, a gente pode usar o tempo, a gente pode usar keyframes e controlar diversas propriedades usando essa expressão que é muito poderosa. Deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, deixa aí também seu comentário se você quer ver como a gente faz aí esses joysticks de rigging, se você quer ver como é que faz ali o velocímetro, como é que a gente trabalha melhor o tempo usando o linear. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu, tchau!